possamos estudar a palavra de Deus de maneira abençoada e possamos fazer tudo para a glória de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Livro dos Salmos. Salmo 163. Como é que é? Salmo 163. Perdão, meus irmãos. 143. Criando mais uns salmos. Nós vamos fazer a leitura desse salmo de modo responsivo. E estarei lendo os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Ok? Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não venhas em juízo contra o céu, porque a tua vista não há justo livremente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão com aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim, desmorece o meu espírito e o coração se quebranta. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfazer. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam na cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito, por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo aos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam mal, pois eu sou teu servo. Eu convido os irmãos a ler novamente o verso de número 8, todos a uma só voz. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Amém. Que esta manhã o Senhor possa mostrar a tua graça na nossa vida e que o Senhor nos mostre o caminho aonde devemos andar, porque nós necessitamos constantemente. Nós fazemos tantas coisas erradas, nós tomamos às vezes decisões tão equivocadas e nós precisamos colocar as nossas orações, as nossas petições, as nossas súplicas diante do Senhor,
para o Senhor nos mostrar o caminho. Eu vou convidar o presbítero Léo possa fazer uma oração de confissão agora, nesse instante, que o Senhor nos dê entendimento também, concernente a todos os aspectos da nossa vida, para o Senhor nos mostrar o caminho. Nós sabemos que o caminho verdadeiro é Cristo, mas as situações da vida, que o Senhor possa nos mostrar. Senhor, aqui estamos diante do Senhor, Deus, em nome de Jesus, reconhecendo que somos pecadores, falhos, e carecemos da Tua graça nesta manhã. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, tenha misericórdia de nós agora. Senhor, como Tua palavra diz, mostra-nos o caminho, caminho de retidão, caminho de servidão ao Senhor não somente. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para enxergarmos conforme o Senhor deseja, para que a gente possa agradar o Teu coração, para que a gente possa viver uma vida cheia do Espírito Santo. Pai, em tempos difíceis, em tempos em que somos impulsionados, ó Deus, para longe do Senhor, em tempos que muitas das vezes os nossos afazeres, as nossas preocupações nos fazem esquecer do Senhor, nos fazem esquecer de que temos um Deus que cuida de todas as coisas, que cuida de nós, que nos ama. Deus, que possamos ficar os nossos olhos em Cristo, sobretudo com a alegria da salvação, sabendo que temos uma vida eterna e que tudo isso aqui vai passar. Ó Pai, firma-nos nos Teus caminhos e mais uma vez, perdoa-nos, transforma-nos, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Salmo de número 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Esse salmo fala sobre a misericórdia de Deus e convida os nossos corações a bendizer o nome do Senhor. Bendizer porque a gente não deve esquecer dos benefícios do Senhor. Quanta coisa o Senhor tem feito por nós, quanta bondade. E nós, agora, nesse instante, podemos ter a oportunidade de bendizer o nome do Senhor por meio de cânticos espirituais. Vamos convidar todos os irmãos a se colocarem de pé e entoarem cânticos de louvor ao nome do nosso Deus, porque o Senhor tem feito muitos benefícios nas nossas vidas e é motivo de gratidão. Amém? Como é bom saber que o Senhor nos ama, como é bom saber que o Senhor nos resgata. E esse amor de Deus, Ele nos busca, Ele nos encontra onde estivermos. Se estamos aqui, esse amor está conosco, mas se estamos também em nossa casa, se estamos no leito de hospital, esse amor Ele nos alcança. E Ele afirma e reafirma a importância
Deus, para esse Deus. Como é bom sabermos desse usado de Deus para conosco.
Eu imagino quando o profeta Eliseu ele estava fugindo de Jezabel. Depois dele fazer Deus usar ele poderosamente, a alma dele estava cansada, estava amedrontada diante das ameaças de Jezabel. Fez contra ele. Mas o Senhor, o profeta Eliseu se escondeu numa caverna e ele pediu a morte, mas o Senhor apareceu em forma de brisa suave. E essa presença de Deus trouxe tranquilidade à alma do profeta. E esse profeta conseguiu continuar a caminhada dele. Então, esse é o Deus que no meio da tempestade, enquanto nós não temos mais condição, Ele é o Deus que entra, Ele nos faz sentir tranquilidade e saber novamente que Ele é Deus, que Ele descansa em Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Mais uma vez me ama, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
Meus irmãos, nós queremos dar alguns avisos. Próximo domingo, às 8 horas, temos café com oração. Todos estão convidados para essa programação que ocorre todo primeiro domingo na nossa igreja. Café com oração às 8 horas. Também queremos estar falando sobre o próximo domingo também, a partir das 9 horas, teremos Assembleia Extraordinária sobre eleição pastoral. Então, próximo domingo, toda a igreja, todos os membros da igreja estão convocados para se reunir extraordinariamente em assembleia para eleição pastoral. Então é um momento importante na vida da nossa igreja e tenho aqui no nosso boletim algumas orientações a respeito da Constituição da igreja, como nós procedemos a respeito do processo eletivo pastoral. Queremos também falar que o pastor de Carlinhos está no período de 15 dias de férias e termina na quarta-feira. Esse mês de agosto que vai se iniciar é o chamado mês de missões na igreja presbiteriana. E é um mês em que nós devemos também estar refletindo sobre como que a nossa igreja tem andado nessa área de missões, porque não é só nós comemorarmos ou rememorarmos esse dia, mas nós estarmos engajados, nós estarmos vivendo integralmente o chamado de Deus em nossas vidas. A igreja presbiteriana comemora esse mês o mês de missões, porque no dia 12 de agosto começou o trabalho do presbiterianismo no Brasil, através da liderança do pastor Simon. Então, a igreja presbiteriana comemora esse mês de agosto, pois no ano de 1859, no dia 12 de agosto, se implantou o presbiterianismo no Brasil. Mas, como eu falei, é um mês para nós refletirmos e nos engajarmos, não só ficarmos contando a história, mas como algo do passado. Não, a história prossegue e nós que prosseguimos essa história. E a gente tem que entender essa ideia como nós somos igreja, somos herdeiros desses primeiros pais, mas nós temos que ser relevantes no nosso dia.
Eles foram relevantes no seu tempo, mas e nós? Nós temos feito missões? Texto que fala de forma muito categórica a respeito de missões, fala que nós devemos fazer missões aqui no nosso município, no nosso estado, no nosso país e em outro mundo, em outro país, né? Então, não há porquê nós só termos esses elementos como um rememorar do passado. Não. Nós somos igreja hoje. E essa ordem de Jesus é para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para o nosso povo. Que nós, nesse mês de missões, possamos estar refletindo o nosso papel da anunciação do Evangelho precioso do Senhor Jesus. Há algumas datas comemorativas, né? Dia 2 de agosto, dia presbiteriano de doador de sangue, é uma data que a igreja presbiteriana, no sentido de incentivarmos a doação de sangue, pois é algo muito importante para salvar vidas, né? E só quando nós enfrentamos, né, o hospital e nós necessitamos, a gente sabe da realidade e da falta de doadores e a necessidade que tem, né, que nós possamos estar atentos a esse aspecto. No dia 4 de agosto, né, no caso, o primeiro domingo, é comemorado o dia do presbítero. A nossa igreja, ela é chamada de presbiteriana, pois a maior autoridade em termos eclesiásticos da igreja presbiteriana é o presbítero. O pastor é um presbítero, né? Nós dividimos, né, em pastor, né, o caso presbítero, o pastor é o presbítero docente, que deve cuidar do ensino, preferencialmente o ensino da igreja. Não é que ele só vai fazer isso, mas preferencialmente ele tem que estar ensinando, alimentando o rebanho. E os presbíteros regentes, eles também devem estar ensinando a igreja, mas eles também cuidam da administração da igreja. Que nós possamos estar orando pelos presbíteros, essa liderança que administra a igreja, pois são homens com todas as imperfeições e que necessitam, carecem das orações da igreja, para que possamos conduzir da melhor forma o povo de Deus. Tá? Charles Haddon Spurgeon, um pastor batista, ele falou que se a igreja não estiver orando pelos seus pastores, por sua liderança, não adianta pregar. Às vezes a gente esquece desse ministério de oração
por nossas lideranças, para que Deus possa trazer despertamento, para que Deus possa ser eficaz na ação, que é uma ação sobrenatural do coração humano, não é uma ação natural. A igreja difere nesse sentido de uma escola secular, que a escola vai trazer um ensino formal, mas aqui a gente está ensinando e representa a eternidade, vidas que vão ter um desfecho na eternidade, que possamos estar sempre orando pelas lideranças. Os aniversariantes, Emanuel fez aniversário dia 27 e a Maria do Carmo. Vamos convidar aqui para que venham aqui. Manuelzinho, beleza? E Maria, a benção. Vulgo Carminha? Não, Carminha. Pastor, o senhor pode vir aqui orar por esses irmãos? O Manuelzinho e Carminha, tudo no diminutivo, mas são gente grande. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento especial, por o Senhor ter feito por nós, por essa escola bíblica dominical. Mas nesse momento, agora, nós queremos agradecer por essas duas vidas que estão aqui no nosso lado, a minha, a Léo. Nós te agradecemos por mais uma vida que o Senhor deu e rogamos ao Senhor que esteja cada vez alimentando suas vidas, dando a eles condições de servirem ao Senhor e prolongando suas vidas nessa terra, que sejam vidas que primeiro glorifiquem o Senhor, mas sobretudo que também eles consigam, Deus, estarem se satisfazendo do Senhor aqui neste todo o percurso que o Senhor permitiu. Nós pedimos a bênção que se estenda por eles, e eles para as suas famílias e para toda a igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar nos dividindo agora em salas, não sei, eu acho que vai ser classe única, né, Léo? E só dividir as crianças, né? Então podemos fazer agora, né? As crianças podem se dirigir das salas. Os irmãos aqui, só para tentar me aproximar um pouquinho mais, vocês estão em menor número, poderiam chegar para cá, que aí eu chego para frente. Tá bom. Vamos lá? Vamos chegar aqui um pouquinho? Ficar perto do Wilson. Meus irmãos, nós vamos
estudando hoje, no nosso texto, é o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Verso de número 9. Diz assim o texto: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos ler novamente, todos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse verso está dentro das bem-aventuranças, né? É o começo do Sermão do Monte. E esse versículo, ele, nos nossos dias, talvez seja um dos grandes desafios que nós temos no nosso mundo. Nós sermos pacificadores. É um grande desafio, porque geralmente nós não somos. Geralmente nós somos o contrário. E nós necessitamos entender o que as Escrituras falam a respeito disso. Pois se nós falamos que cremos na palavra de Deus, nós precisamos entender que necessitamos crer e obedecer à palavra de Deus. Em Gênesis, lá no jardim de Deus, havia paz. No jardim de Deus havia paz. Mas essa paz, ela durou até a queda do homem. Na queda do homem, houve uma interrupção dessa paz. Mas aí nós podemos perceber que no jardim de Deus havia paz. E em Apocalipse, fala que no paraíso de Deus haverá paz, e paz eterna. Então você pode ver que desde lá no jardim de Deus até o paraíso de Deus, a paz é uma ideia concreta a ser vivida e usufruída pelo povo de Deus, sendo exemplificada ali na paz quando Adão e Eva tiveram durante algum tempo,
e depois a paz que o povo de Deus vai ter eternamente no paraíso de Deus. Mas isso, como eu falei, a queda trouxe uma interrupção nessa paz. Mas Cristo, o Filho de Deus, na cruz, ele reconciliou o homem com Deus, tornando Jesus a nossa paz. Por isso que somente com Jesus nós temos verdadeira paz. Sem Jesus você não tem paz, ou não tem a verdadeira paz. Jesus, as Escrituras falam que Jesus, ele vai estabelecer um reino de paz. Você já viu isso nas Escrituras? Jesus vai estabelecer um reino de paz. E lá em Isaías fala que Jesus é o quê? O príncipe da paz. Esse texto, esse verso, faz uma relação direta dos pacificadores, aqueles que vão promover a mensagem da verdadeira paz, e a identificação dos filhos de Deus. Há uma correlação dos pacificadores e dos filhos de Deus. Às vezes a gente ignora isso, mas é muito importante nós lembrarmos disso. Nós devemos lembrar que o Senhor, Deus, se autodenomina como o Deus da paz. E aí a gente pode fazer uma pergunta: por que é necessário a paz? Por que é necessário a paz? Eu queria algumas observações de vocês. Por que vocês acham que é necessário a paz? Após o pecado, virou caos, né? Nós somos entregues às nossas paixões, depravação total de toda a criação. Só o próprio Jesus para trazer a paz para nós. Sim, mas o que? Já falou tudo. Mais alguma observação? Sem paz você fica mal, né? Como? Sem paz você fica mal. Você fica mal. Sem paz você não tem. Imagine lá em Israel, por exemplo, as fronteiras lá que estão em guerra, a Rússia lá, os Estados Unidos ajudando lá, aquele país lá, não sei se é o nome. Ucrânia. Mas ao mesmo tempo ele bota dentro na fogueira. Mas imagine o coração dessas pessoas que moram nesses países, né? Elas tinham paz, perderam a paz. Isso é que faz falta quando você não tem. A gente precisa de paz para a gente não ficar assim, mal. Mais o que? Mais alguma observação? A gente está vivendo um caos, né? Esse é um caos, a gente viveria no dia perturbado.
É isso mesmo que vocês falaram. Tem o aspecto da queda, né, que o Léo falou de forma abrangente, e esses outros aspectos, né, que ligam à sociedade, ao aspecto individualizado. Na queda, a gente teve perdas. A primeira paz que a gente perdeu foi a paz com Deus. Adão, antes da queda, tinha paz com Deus. Ele passou a não ter mais. Adão perdeu aquela paz que ele tinha, Adão e Eva, né, no caso. Ele perdeu a paz que ele tinha consigo mesmo. Ele perdeu a paz com Deus e perdeu a paz consigo mesmo. Surgiu algo chamado culpa. O pecado trouxe culpa. E quando nós temos esse sentimento de culpa, nós não conseguimos ficar tranquilos. Nós perdemos a paz no nosso coração. A queda também fez com que perdesse a paz com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Nós perdemos a paz com o próximo. Você vai ver que no seio da própria família, um irmão mata o outro. Você vai ver que Caim não tinha paz. E ele não consegue resolver o problema da paz. Ele cria mais problema. E fala que Caim saiu errante, inquieto, porque não tinha paz. A gente fica inquieto quando a gente não tem paz no nosso coração. Não é à toa que o mundo, a gente vê que as pessoas estão inquietas, porque a falta de paz para algumas pessoas é bem pior do que a falta de alimento. Não estou falando que a falta de alimento não seja complicada, é sim, mas a falta de paz também é extremamente complicada. E tem pessoas que trazem, dão fim à própria vida porque não tem paz. E a dimensão foi tão intensa a queda que o homem perdeu a paz com a natureza. A harmonia, o senso que o homem tinha anteriormente foi perdido. Você vê que o homem hoje quer trazer uma ideia de distorcida do domínio que fala lá na Bíblia. Dominai, não fala essa palavra, dominai. Só que o domínio que fala hoje o mundo é um domínio para possuir, para ter, para ser um elemento de soberba. Não é para dividir, é para se vangloriar. Então você vê reflexo na natureza aquilo que Deus
usufruir, o homem está destruindo, porque ele perdeu aquela paz de ter harmonia com os elementos que o próprio Deus colocou na terra para que possamos usufruir. Hoje nós temos uma visão distorcida. E por isso, pessoal, que às vezes a gente tem uma visão tão complicada hoje que a própria igreja entra em pautas para destruir a natureza que Deus criou. Os nossos conceitos mudaram. A gente acha que essa pauta de preservar as coisas da natureza é de ONG, que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque a queda trouxe uma dimensão para a gente perder a paz com a natureza. Você lembra do texto que fala que a queda trouxe espinhos e abrolhos? Aquela beleza que havia foi afetada. E a nossa consciência foi afetada nessas dimensões, para com Deus, para conosco mesmo, para com o próximo e relativo à natureza. Se nós não tivermos uma visão clara das Escrituras a respeito disso, às vezes a gente vai continuar levantando bandeiras que são distantes da bandeira que as Escrituras levantam a respeito disso. Que não é bandeira, é a mensagem de Deus. Então, meus irmãos, a gente vê esse cenário da sociedade. Não há paz na política, não há paz na economia, não há paz na sociedade, não há paz na família. E os últimos dias, as coisas têm piorado. E esses elementos não estão somente, infelizmente, meus irmãos, esses elementos não estão somente na órbita das pessoas que não conhecem a Deus, tem atingido de forma contundente a igreja. É só você olhar os noticiários, é só você olhar as coisas do nosso dia a dia. Não adianta você falar assim: ah não, isso daí não vai me atingir, não, eu não vejo televisão. Você vive nesse mundo, meus irmãos. Você não pode ignorar as coisas que existem e que estão estampadas na cara, no nosso rosto. Essas coisas fazem parte da nossa vida. E Deus não falou para que nós fôssemos tirados do mundo. Falou? João 17. Hã? João 17 fala o quê? Os óculos tiram do mundo, mas que o prosperam do mal. Ah, sim. Então não adianta você falar assim: ah não, eu vou ser tirado do mundo, né, tal, para que eu tenha paz. Não. Mas os livres do mal. Os monges faziam isso. Os movimentos, né, o André está falando dos monges, né, que estavam dentro dos movimentos ascéticos monásticos,
que começaram no 4º século da era cristã. A ideia de que se você se retirasse do mundo, você ia ter paz interior. Não. Você pode colocar você lá no Himalaia, mais distante possível, mas eu não sei se vocês lembram, há uns 4, 5 anos atrás, os monges tocando rebu contra eles mesmos, os monges brigando com eles mesmos, lá no Himalaia. Mas por quê, pessoal? Porque a queda atingiu também os monges, atingiu o ser humano. O ser humano precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. E se nós, mesmo sendo evangélicos, estamos tendo uma visão distorcida da paz que Jesus mostrou, nós precisamos ser reformados. Porque não adianta você falar assim: eu sigo o príncipe da paz, mas eu sou cara do rebu, eu sou cara da pesada, eu sou cara, né? Como que é que é o ditado lá? Eu dou um boi para não entrar numa briga e dou Uma boiada para não sair. Não é isso que a galera, até crente, fala? Fala sim, eu ouço. É porque os nossos conceitos começam a mudar. Pacificador passa a estar fora de moda, meus irmãos. É ira santa. Às vezes a gente acha que pacificador é um bobão. Isso não tem nada a ver com o mundo de hoje, não. Eu não vou falar sobre essa teoria, vou marcar um estudo para falar sobre essa teologia. Mas hoje em dia, uma teologia que está na moda, hoje no meio evangélico, é a teologia do domínio. Vou marcar um estudo para a gente conversar sobre isso. Mas o crente tem que dominar a estrutura política, para ele colocar todas as suas ideias em prática. Legal. Aonde que fala isso na Bíblia? Aonde que fala isso na Bíblia? Não fala. Mas é a teologia que está vigorando hoje no meio evangélico brasileiro e mundial. Está passando até a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade agora está ficando em segundo lugar. Durante um tempo, a teologia da prosperidade invadiu as comunidades evangélicas brasileiras. Agora está perdendo lugar para a chamada teologia do domínio. Rasamente, é essa a ideia. Nós temos que dominar a estrutura política para dominar as nossas ideias sobre todo o circuito da sociedade. Mas, como eu falei, não vamos entrar nisso hoje. Vou marcar um estudo específico para entendê-la. E aí, meus irmãos, quando a gente olha o século XX, a gente vê que o século XX foi o século da guerra. Em 1945, depois, quando ocorre o final da Segunda Guerra Mundial, foi criado um órgão chamado ONU,
Sabe o que significam? ONU, Organização das Nações Unidas. E o que esse órgão queria fazer? Várias agendas, mas uma delas era o quê? Estabelecer paz entre as nações, para não continuar naquelas guerras extremamente cruéis, né? Para cessar as guerras. Mas você sabe, né, que hoje os países não respeitam as ordenações da ONU. Se fazem tentativas de mediar a paz, são ignoradas. Se tentam até não acabar com a guerra, mas parar de atirar durante algum tempo, propondo uma trégua, também não conseguem. Seja as duas que a mídia coloca como mais famosas, né? Que às vezes a gente acha que só tem essas duas guerras. Se tivesse, seria poucas, mas tem milhares de guerras que não são noticiadas nos meios de comunicação. A guerra do Vietnã matou milhares de americanos e vietnamitas pela inquisição da guerra. Sim. Teve muita. E aí mais as outras. Aí você vai ver o que? Essas guerras, né, elas vão surgir e os governantes, né, desses países, eles ignoram as determinações da ONU até processar fogo. A guerra da Ucrânia, né, nenhuma parte para nem a outra, né? Nem a Rússia, nem os Estados Unidos e a OTAN. Mas não, a Ucrânia, não. A guerra é Rússia, Estados Unidos e OTAN. A bucha de canhão é a Ucrânia, mas a guerra é entre a Rússia e Estados Unidos e OTAN, não é? A Ucrânia é um detalhe. A Ucrânia é um detalhe. Aí, meus irmãos, esse século XX é um exemplo triste da realidade do nosso mundo, um mundo sem paz. A Primeira Guerra Mundial matou cerca de 30 milhões de pessoas, aproximadamente. A Segunda Guerra Mundial matou aproximadamente cerca de 60 milhões de pessoas. Muitas guerras étnicas, muitas guerras religiosas marcaram o nosso século XX. Eu me lembro, tá? Alguns anos atrás, uma professora, ela fez na escola um projeto, eu não sei ao certo, mas eu acho que era Paz na Escola, né? Paz na Escola. Aí eu estava lá ouvindo e tal, aí eu usei de ironia e fiz uma brincadeira
para querer falar sobre a realidade que cercava o mundo. E também concernente à minha disciplina. Eu estou já explicando, né, para vocês entenderem. Aí eu usei de ironia, né? Aí eu falei assim: professora, eu não posso participar desse projeto. Aí eu vi que ela fez um olhar de estranheza, né? Aí eu falei assim: eu não posso participar desse projeto, eu tenho impedimentos para participar desse projeto. Aí ela: por que, Marcos? Olha bem, a minha matéria traz impedimento em relação a isso. Aí eu cheguei e falei para ela assim: olha aqui meu livro, primeiro capítulo, Primeira Guerra Mundial. Segundo capítulo, Segunda Guerra Mundial. Terceiro capítulo, fascismo, nazismo e stalinismo. Quarto capítulo, Guerra Fria. Quinto capítulo, as guerras de descolonização da Ásia e da África. Capítulo 6, Guerra do Contestado, Guerra de Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, o Cangaço. Capítulo 7, Revolução de 30, Revolução Constitucionalista. Capítulo 8, o golpe militar de 64. Aí, como? Aí ela viu que eu estava fazendo uma ironia, mas com uma verdade cruel. Como falar de paz? É a história do nosso mundo. Fala. Marcos, a paz. Fala um pouquinho mais alto, Jorge. A paz tem um contexto muito amplo, né? Como você começou falando, Adão e Eva é um indivíduo. Adão é um indivíduo. Então a paz começa no ser humano. Esse contexto de paz é necessário relacionamento. Então, se nós estivermos num contexto de paz, a gente transmite paz. Quando nós estamos num contexto de não paz, que aconteceu depois que Caim veio a assassinar Abel, ele já não teve paz. Paz é como se eu pudesse simplificar, é como um latex. Se você está apenas esticado sem forçar as fibras, você tem paz. A partir do momento que aconteceu alguma coisa neste elástico que esticou, você já não está em paz, independente de qualquer local, seja lá na tua escola, seja lá na tua casa, independente, ou aqui na igreja. Então, esse relacionamento, ele tem 3 palavras dentro dela. A primeira palavra para se ter relacionamento é relacionar dia a dia como se ele não existisse. Aí a pessoa estará tratando esta pessoa que está próxima como se fosse o primeiro dia. Então não vai lembrar daquilo que ela fez ontem, mas vai tentar fortalecer. A segunda palavra é laço, que quer dizer ordem. Então, se a pessoa está se relacionando e não está se ordenando, começa a ter problema também. A terceira palavra está dentro dessa palavra, que é ame. Então você imagina um relacionamento que não tem essas 3 palavras,
está se tornando para si mesmo um obstáculo para a paz, né? Nós estamos buscando paz em locais que não somos nós. Buscamos paz no outro, buscamos paz no outro. Olhamos as mídias e, como ali você trouxe um ambiente aqui, mas nós andamos no mundo inteiro com a sua fala. E a partir desse momento, se nós estivermos buscando paz no mundo inteiro, nós não vamos ter paz. Nós temos que ter paz aqui. E vou lembrar da tua palavra anterior: evangelização. É muito difícil buscar evangelizar alguém se você estiver em guerra, se você estiver com as suas fibras esticadas. E ainda vou te falar mais: quando a pessoa não está no seu contexto de latex simples e encolhido, ele já está com depressão, ele já está com problema. Beleza, obrigado pela contribuição. Então, diante disso, a gente pode ver realmente que é necessário paz, não é verdade? É necessário, mas a gente tem que definir paz, tá? O que é paz? Um estado de espírito. É uma definição, estado de espírito. Mas, antes de definir o que é paz, nós vamos tentar ver o que não é paz, tá? Porque, como tem várias ideias e vários conceitos a respeito de paz e que não são, vamos então tentar, antes de definir o que é paz, vamos ver o que não é paz. Algumas pessoas acham que paz é ausência de conflito. Se você tiver conflito, você não tem paz. Olha bem, vamos pegar o exemplo irrefutável. Jesus, ele passou por conflitos? Muitos. Jesus passou por conflitos? E Jesus tinha paz? O que você acha? Sempre. Vocês acham que o apóstolo Paulo era um homem de paz no coração? Ele teve conflitos? Ok, meus irmãos. Então, paz não é ausência de conflitos. Você pode ter conflitos e ter paz, tá? Mas tem gente que acha que se você não tiver conflito nenhum, o exemplo lá que o André colocou dos monges, eles achavam isso, né? Eu vou fugir do mundo para ter paz no meu coração. Meus irmãos, você pode estar sozinho e não ter paz. Não é? Porque lembra daquelas dimensões que eu falei inicialmente, que foram perdidas na queda? A paz com Deus, a paz consigo mesmo, a paz com o próximo e a paz com a natureza, a criação.
de Deus. Então, mesmo que você esteja sozinho, se você não tem a paz com Deus, você não vai ter paz com você mesmo. Então não vai precisar de pessoas para você não ter paz. Entendeu? Paz não é ausência de conflitos. Outra coisa que não é paz, que eu falei sobre ela, eu falei sobre trégua. Paz não é trégua. Trégua é o quê? É um momento que o pessoal para de atirar. Né? Eles resolvem, através de um acordo, parar de atirar. Alguns fazem isso para recarregar as armas e depois começar a atirar novamente. Isso tem nas guerras. Né? Então, trégua não é paz. Fuga de confronto. Você fugir toda vez que você vai confrontar alguma pessoa, alguma situação. Vamos pegar o exemplo de Jesus para ficar irrefutável essa ideia. Jesus confrontou pessoas durante a sua vinda aqui na terra. Ele confrontou pessoas. Sim. E alguns confrontos desse não foram tão suaves. Vários. Sim. Quer lembrar de um? Você acha que Jesus chamar Herodes de raposa, ele está fazendo um elogio? Sua raposa. Será que Jesus falando assim, raça de víboras, sepulcros caiados, você acha que ele está confrontando, não? E Jesus não tinha paz? Tinha. Será que quando ele lá vai confrontar os mercadores que estavam fazendo a casa de Deus como casa de vendas, e a casa de Deus era a casa de oração, isso foi um confronto, ele confrontou essas pessoas, mas Jesus tinha paz. Então, assim, tem gente que acha que eu tenho que ficar no estádio alvo. Nada pode acontecer. Não posso chamar a atenção de ninguém. Né? Porque assim, não é isso não, meus irmãos. A gente pode confrontar sim, mas as coisas certas e com a forma certa. A gente às vezes faz tudo errado, né? A gente vai confronta, não, cria uma confusão com as coisas erradas, né? Tem gente que acha que paz é você enterrar a justiça. Ó, você vê uma coisa que está injusta, mas aí você fala, isso morreu. Morreu. Mexe com isso não. Morreu. Ou a verdade. Isso nos meios políticos é o que mais ocorre. Eles enterram a verdade, enterram a justiça. E aí, isso é paz. Não é.
Sim. O senhor levantou o dedo, pastor? Quando você está falando aí, eu estou tentando definir o que é paz aqui na minha cabeça. Né? Se perguntar a definição de paz, a gente nunca pensou sobre a definição da palavra assim. Mas quando tocamos nas linhas do seu pensamento, hein? Observando as guerras que Jesus enfrentou pela paz, eu acredito que tem a ver com a fé em Deus. A paz é você crer em Deus, ter fé em Deus e obedecer incondicionalmente. Porque quando Jesus, praticamente é Deus, ele ensinou a gente a crer em Deus e obedecer incondicionalmente. Eu estava lembrando do texto aqui no Evangelho de João, 14, versículo 27. Ele fala assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou a dor como o mundo a dá. Agora você pensa no seguinte: quando Jesus disse isso, poucas horas depois ele seria preso, julgado, inocente ele era, culpado e crucificado, morto, sepultado, tudo de maneira injusta. E ele sabia que isso ia acontecer, porque nesse capítulo 14 mesmo, ele está falando que vai para o Pai, ele precisa ir, o Consolador vir e tal. Ele é o caminho, a verdade e a vida, aquele negócio. E ele sabia de tudo isso, que era o último momento dele na terra, poucas horas, ele sofria a crucificação. E ele está ensinando isso. Ensinando você a crer em Deus, ensinando você a continuar com esse legado. Os discípulos estavam ouvindo ele falar isso, estavam até com medo, para onde o senhor vai? Mas a verdade é que ele obedeceu a Deus até o fim e ensinou a gente a crer e obedecer. Então, acho que uma forma de você ter paz é isso. Um exemplo prático é quando você briga com alguém, seu cônjuge, por exemplo, seus filhos, um pai, alguém que você ama e você tem um desafio ali, um conflito. Às vezes você está até certo na discussão, mas você não consegue ter paz enquanto você não subir. Não é assim? Então é esse. É quando você obedece a Deus. Ok. Fala, Efésios. Então, continuando o que o pastor falou aqui, esse termo paz aqui no 14:27, de João, ele vem na definição aqui do seguinte: que a paz é o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo, e por essa razão nada temendo de Deus e contente com porção tremenda de qualquer que seja. Assim, é a paz relacionada a não sermos inimigos de Deus mesmo. Sim. Uma paz da salvação. Os dois estão certos. E eu acrescentaria uma busca constante dessa harmonia com Deus, com o próximo e consigo mesmo. E com a natureza? Sim. E com a natureza. Tá? E a gente precisa ter clareza disso, porque se a gente não tiver clareza disso, a gente pode buscar uma paz falsa, uma paz que não é bíblica, porque muitas pessoas falam de paz, mas ela é pouco vivida, porque não conhecem a paz verdadeira, essa paz que ela está nessas 4 dimensões: Deus, conosco mesmo, com o próximo e com a natureza, obra da criação de Deus. Se nós tivermos essa visão, a gente vai começar
a olhar de forma diferente para os discursos ideológicos que são difundidos no mundo. A gente vai olhar como Deus olha as coisas. Claro que dentro da dimensão das nossas imperfeições, mas Deus, Ele nos valoriza. Deus valoriza as criaturas humanas. Deus valoriza a sua obra, a sua natureza. Então, a gente não vai ficar insensível quando a gente vê uma causa ligada ao próximo, ligada à valorização da pessoa humana. Deus valoriza, e quando falo isso, Ele valoriza a pessoa humana, independente das imperfeições e do pecado que eles possam ter. E hoje, mais particularmente, a comunidade evangélica brasileira, ela tem invertido em muito isso, e muito, pregando os discursos e entrando em bandeiras de ódio, da onde eu não sei aonde encontrou isso nas Escrituras. Não sei, porque o nosso Deus é da paz. Se as Escrituras falam, nosso Deus é o Deus do ódio, aí beleza, se fosse, mas o nosso Deus não é do ódio, é o Deus da paz, é o Deus do amor. É isso que as Escrituras falam. Uma perspectiva que tem crescido muito no meio evangélico é a ideia que quanto mais evangélico você tiver no Congresso, nos cargos mais importantes da nação, mais nós seremos abençoados. Agora, seria muito bom se tivesse muitos evangélicos genuínos nesses cargos, seria bom mesmo. Mas a gente não pode se iludir. Eu já falei isso aqui na igreja quando tive oportunidade de pregar. A nossa missão não é mudar o mundo, é pregar o Evangelho. Você ser um pacificador é você fazer isso aí que o Márcio está fazendo, ensinar a verdade para as pessoas, ensinar que Deus é a única solução de cada indivíduo. Não existe solução do homem. Deus levanta líderes para nos governar, isso é obra de Deus também. Mas nós temos visto a cada dia a corrupção humana manifesta principalmente nesses ambientes de grande autoridade. Então a gente coloca nossas perspectivas nisso e às vezes não está percebendo que está errando o alvo, perdendo o foco. A gente está sendo regido no ambiente pelo ideal que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer de nós. Então, a gente precisa sempre lembrar que a gente está aqui na nada. A nossa Constituição é a que não é a federal ou qualquer nação. Por exemplo, meus irmãos, pensa só, Jesus falou que o caminho, o nosso caminho é o quê? Estreito, mas a porta é larga que conduz à perdição, e muitos entrarão por ela, mas na porta estreita, poucos. Meus irmãos, não se enganem, mesmo que muitas pessoas venham a conhecer o Evangelho, mas serão sempre a minoria que vai entrar pela porta estreita. Não é a maioria que vai entrar pela porta estreita. É a minoria. A maioria vai pela porta
larga, mas que conduz à perdição. A ideia que está se passando é que nós temos que fazer isso porque a maioria cristã brasileira tem que colocar os ideais. Mas aonde que fala isso nas Escrituras? A gente não fala que crê na palavra de Deus? Não é a maioria, é a minoria que vai andar nos caminhos do Senhor. Foi sempre assim na época do Império Romano, e hoje também é a minoria. Claro que são muitas pessoas, mas é a minoria em relação ao todo. A gente tem que compreender essas coisas, porque senão você, aí volta aquela ideia que eu falei inicialmente, né? Aquela teoria do domínio, e você mistura evangelho com política partidária e perde a essência do evangelho. Não divide tudo, né? E divide, traz divisão. O evangelho, ele é simples. Ele é simples, a verdade do evangelho é simples e ela deve ser vivida com simplicidade. Mas a gente complica muito, a gente coloca coisas que não tem, mas porque o homem de Deus tal falou, virou verdade. Mas aquilo que o homem de Deus tal falou, não está na palavra. A gente tem que ser igual os crentes de Bereia. O homem de tal falou, né? Olha lá, corresponde às Escrituras. Eu estou falando aqui sobre paz, mas vocês têm que ver se corresponde à verdade do Evangelho. Se não, você não deve receber, entendeu? Se não estiver conjugado com a verdade do Evangelho, isso não tem autoridade. Ah não, mas foi o presbítero Márcio que falou. Sim, mas tem que estar consoante a verdade do Evangelho, daquilo que a gente crê. Se não é palavra humana. Hoje em dia as pessoas estão indo adorando mais a pessoa do que a Deus. O líder tal, de Deus tal, é mais importante do que a presença de Deus. A gente tem que voltar para o Evangelho. É necessário a gente voltar para as Escrituras, porque isso pode levar muita gente para a perdição, meus irmãos. Quando a pessoa confunde o Evangelho simples da salvação em Cristo Jesus. Vamos para o final. A bênção de sermos pacificadores. Deixa eu ver quantos minutos nós temos aqui. Alguns minutinhos. Gostaria que vocês abrissem 1 Coríntios capítulo 7, verso 15. Uma pessoa leia esse texto. 1 Coríntios 7, 15. Pode ler. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Provérbios 11, 17.
Provérbios 23, 20, versículo 3. Honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Você qual capítulo? 20, verso 3. Mateus 5, 45. Pode ler. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ok. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. 21 também? Vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante de Deus, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Nós éramos filhos da ira, mas em Jesus nós passamos a ser filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão considerados filhos de Deus. Não é somente o texto não fala, bem-aventurados os pacificadores, porque são filhos de Deus, mas vão ser considerados. As pessoas vão ver na nossa vida que nós somos filhos de Deus. Quando olham para você, quando olham para mim, o que elas estão vendo? Quando o mundo olha para a sua vida, eles veem o quê? Esse é um doido, esse é um Zé Mané. Mas você sabia, eu vi alguns vídeos que eu fiquei assim impressionado. A gente acha que as pessoas do mundo só ignoram. Muitos ignoram, mas muitos estão lá observando. E quando veem que alguém vive verdadeiramente o Evangelho, alguns ficam impressionados e acabam expressando um elogio, mas porque veem algo diferente, que eles não estão acostumados a ver, e ultrapassa o senso somente de religiosidade. Eles começam a afirmar: esses são verdadeiramente filhos de Deus. E alguns, até ateus, falam: ó, se Deus existe, por isso que eu fiquei impressionado com o vídeo. Se Deus existe, esse daqui é filho de Deus. Até ateus conseguem reconhecer os filhos de Deus. Que nós possamos ser pacificadores para que isso possa demonstrar e ser bênção na minha vida com Deus, na minha vida comigo mesmo internamente, na minha vida com o próximo e na minha vida com até a própria obra criada por Deus, que é a natureza.
que a gente tenha essa dimensão bíblica do que é ser pacificador, para que as pessoas conheçam verdadeiramente que somos filhos de Deus. Vou pedir o Adenildo que possa orar agora nesse instante. Adenilson, eu sempre... Oi. Pedi para colocar a mão nesse em oração, mais uma vez depois de falar. Foi internado, deu alguma complicação? Continua a osteomielite. Tá. Valdeci. Graças te damos, Pai, por mais uma vez estarmos presentes na tua casa, para aprender mais a tua palavra, para ouvir a tua palavra, e ter certeza da misericórdia em nossas vidas. Pai querido, pedindo nesse momento, Pai, para que possamos, ó Pai querido, ter realmente a paz necessária, Senhor, para que o Senhor possa encher nossos corações, nosso entendimento, Senhor, para que possamos sempre propagar o Teu Evangelho e assim, ó Pai, difundir o que o Senhor nos ordenou, Pai, pelo mundo. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, agradecemos, ó Pai, a oportunidade de ser unido, Pai, para poder ter, ó Pai, como base de vida, Pai, a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Amém, Jesus. Pai querido, clamamos neste momento, pedindo a Ti nesse momento pelo João Cícero, que retornou ao hospital, internado. Sabemos, ó Pai, que Tu sabes de todas as coisas, Pai, é o Senhor de todas as coisas. Senhor, que o Senhor possa estar trazendo, Pai, a cura, Pai, das enfermidades a Ele, mas desde já sabemos, Senhor, que se cumpra a Tua vontade, Pai, e que nos dê, Pai querido, o consolo necessário, Pai, seja qual for a decisão que Tu tem para a vida, Pai Deus. Mas clamamos que traga cura, Senhor, para que possa ter a plena certeza de um encontro real, Pai, sabendo que o Senhor é dono de todas as coisas, Pai, quem provê todas as coisas. Pai querido, agradecemos pela escola que tivemos hoje, pelos ensinamentos que tivemos, que o Senhor possa nos guardar e levar sãos e salvos, Pai querido, de volta para casa, e que logo mais à noite, Senhor, possamos retornar, Pai, para adorar e engrandecer ao único que é digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, é a oração que faço. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe. Até a noite do culto ao Senhor. Amém.